Bom, quem está conosco aqui no estúdio é o prefeito César Souza Júnior. Ele deve conceder, inclusive, uma coletiva às 2, mas nos dá o privilégio de receber algumas informações que podem ser antecipadas, evidentemente. Muito grato por estar conosco. Até porque o senhor está falando para todos os nossos contribuintes. O que dizer a ele? Qual é a posição da prefeitura a partir de agora, prefeito? Bem, Mário, é um prazer estar aqui com vocês. Para ficar bem claro, a gente poder esclarecer a situação. Nesse momento, a prefeitura, então, cumpre a decisão judicial. A decisão judicial se discute no meio próprio, mas se cumpre. Suspendeu então, a impressão dos carnês? Nós agora, os carnês estavam impressos ainda sem o valor, até porque sabíamos que havia ainda uma decisão a ser tomada final. Então, com essa decisão de ontem, nós enviaremos os carnês ainda essa semana com o valor antigo somado ao IPCA. Que deu 5 e alguma coisinha a mais. 63, né? Na verdade, Mário, queria esclarecer o seguinte, nós temos que cumprir a decisão judicial. Agora, essa questão do IPTU é uma das muitas que nós enfrentamos. Eu sabia que ia comprar uma briga grande, como foi a briga do mercado, da licitação do transporte coletivo, do plano diretor e essa também. A gente em Florianópolis, esse problema vai persistir, pagando na Bocaiúva IPTU parecido com o Morro em Florianópolis. E é importante deixar claro que o IPTU social também vai ser um grande prejuízo. Mais de 230 mil pessoas seriam beneficiadas ou com diminuição do tributo ou com isenção. E para lembrar, eu estava muito tranquilo quando o carnê chegasse, porque foi tanto terrorismo de falar em 1000%, 3000%, e isso não existe, isso são mentiras em verdade. E quando o carnê chegasse para as pessoas, elas veriam que haveria bom senso da prefeitura. Agora, infelizmente, nós teremos que cumprir a decisão judicial. O senhor não é judicial. obrigado a aplicar o IPTU social. Diminuir não é proibido. É proibido, sim. Desde que não estivesse constando do orçamento. Não, o IPTU social tem que ser proibido porque ele está embasado numa lei que foi aprovada. E foi a lei que foi suspensa pelo ministro Joaquim Barbosa. Sim, o senhor teria que mandar uma nova lei para a Câmara e ser aprovada. Mas esse ano é impossível fazer isso, né, em função da anterioridade. Então, na verdade, caem sim alguns aumentos, os aumentos nas áreas mais valorizadas, onde houve grande valorização, mas cai também o IPTU social e a isenção para aposentados que ganham até 5 salários mínimos, isenção para família com renda até 2 salários, portadores de câncer, HIV/AIDS. Então, há um prejuízo grande para a cidade e para as pessoas mais carentes, mas decisão judicial nos cabe cumprir. E eu sabia que, sem dúvida, seria mais uma briga de enfrentamento grande que nós iríamos ter que fazer. E é claro que quem está em casa acaba se perguntando qual é o risco que nós temos de receber, então, o IPTU com um valor antigo e daqui a pouco vocês recorrem, ganham e vem um plus a mais. Acabou por aqui? Vocês não vão recorrer? Nesse momento, nós não... Na verdade, quem está entrando com ação é o Sinduscom e mais uma série de entidades. O Sindicato da Construção Civil, defendendo seus associados, ingressou com a ação. Então, para esse ano, sem dúvida alguma, a gente vai respeitar a decisão judicial. Não podemos causar insegurança jurídica à população. Mas a ação continua, né, prefeito? Tem que ser julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça aqui em Santa Catarina. E a Prefeitura não cabe mais, porque nós não somos autores da ação. Perfeito. Somos polo passivo desta ação. Mas, em nome da segurança jurídica, da estabilidade, as pessoas saberem o que vão pagar, a gente vai mandar o carnê esta semana. O prazo segue sendo dia 8 de março para o pagamento com 20% de desconto e a gente vai seguir com normalidade esse processo, acatando a decisão do ministro Joaquim Barbosa. Houve uma decisão do STF, uma segunda, e nos cabe como poder público acatar. E vocês pensam em, se o senhor afirma que nós teremos prejuízos, derrubando essa liminar, o que vocês pensam fazer dentro de um ano para que a população entre junto nisso e que no ano que vem a gente possa não ter o prejuízo que o senhor alega que vamos ter agora? Olaine, o prejuízo é muito grande para a cidade em seu conjunto e para a população mais carente de Florianópolis. Agora, há uma insegurança jurídica em relação ao IPTU que não é só aqui de Florianópolis, virou uma questão nacional. Sim, Caçador, São Paulo. Caçador, São Paulo, diversas cidades do Brasil, Salvador em contestação, virou um tema nacional onde o STF tem entendido que os municípios não têm mais essa atribuição de poder reajustar os seus tributos municipais. Eu acho lamentável, lamento pela cidade, vamos ter prejuízo em obra, mas nos cabe nesse momento cumprir a decisão judicial e o que me dói mais é realmente o IPTU social, que era um grande avanço para a cidade. Quanto ao IPTU social, não tem dor. Agora, quanto ao prejuízo, alguns dizem que nós deixaremos de arrecadar a mais, mas não teremos prejuízo no orçamento que vinha há 16 anos sendo feito. Só a pergunta agora sendo feita, o contraponto. Em relação especificamente à planta genérica, a grande reclamação dessas entidades é que não foram chamadas a dialogar. O senhor pretende refazer essa adequação da planta genérica com a participação, quem sabe, para os próximos anos? Mário, eu sempre estive aberto ao diálogo e um prefeito que está todo sábado, como eu estou, nos bairros,
na prefeitura, no bairro, não pode ser acusado de não dialogar. Acho que é importante a gente avançar, eu não vou pessoalizar nem brigar com nenhuma entidade. Mas essa planta começou a ser refeita há muito tempo, não foi de agora. 4 anos de Então, o senhor não poderia ter chamado, não é o senhor. Exatamente. Mas né? O senhor concorda nessa reclamação deles? Sempre o diálogo é importante, Mário. Agora, sim, para quem não quer que aumente, sempre vai ter alguma desculpa para não reajustar. Mas tem como parcelar isso, por exemplo, que a gente que tenha um aumento, sim, mas que a gente tenha pelo menos... a cada ano subir um pouco mais. Adequar um pouquinho, com todo o respeito, mas a irresponsabilidade do que não foi feito nesses 16 anos, que também há que se distribuir essa responsabilidade. Mário, nós tínhamos muitas travas, já era um aumento muito parcial, era um aumento, volto a dizer, o aumento no residencial ficava em torno, na média, em 25%. Sim. De uma valorização que ultrapassou 400%. Acho que é um tema para a gente avançar e discutir. Eu sabia que era uma briga que nós iríamos enfrentar, de tantas outras brigas. Eu acho que não vou mudar, eu acho que a gente tem que seguir enfrentando os desafios que a cidade tem. O senhor mantém a planta genérica para o ano que vem? Mário, é uma situação que a gente vai ter que decidir com muita tranquilidade, com muita calma. Essa insegurança jurídica em Brasília não nos possibilita uma decisão nesse momento agora. De afogadilho. Logicamente, a Prefeitura agora vai ter que trabalhar triplicado, vai haver prejuízo em obras à população, sem dúvida haverá. O IPT social não vai dar para implementar esse ano, mas agora nos cabe cumprir a decisão judicial, estarmos sempre abertos ao diálogo com a sociedade. E certamente o senhor espera que a população contribua firmemente com o que naturalmente lhe cabe, que é pagando o IPTU o mais rapidamente possível. E o nosso desafio é investir bem esse recurso, com transparência e que ele chegue à população. E a nossa função é continuar fiscalizando essa aplicação. Muito grato pela sua vida. Obrigado a todos, muito obrigado.